Benvenuti nell'era del post digitale, dove like, tweet, share sono comuni azioni della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo, ci loghiamo e iniziamo la giornata. È vero, la tecnologia ci ha semplificato la vita, ma forse l'ha resa un po' meno intima, anche se non deve essere per forza così. Noi di Randstad, infatti, crediamo nelle connessioni reali, quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi, quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all'innovazione tecnologica uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana, come quella che c'è tra due persone che parlano davanti a un caffè. Per andare al di là di un curriculum o di un annuncio di lavoro. Per comprendere il cuore e l'anima di un'azienda. Per spingere i nostri candidati e i nostri clienti ad andare sempre oltre. Human Forward. E questo è il progresso che ci porterà a realizzare tutto il nostro potenziale. Perché non è un lavoro a definire chi siamo, ma è ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo. Randstad. Human Forward. Days of hunger, won't you buy them for me? Bom dia a todos, bom dia, bem-vindos ao meeting de Rimini. Eu chamo-me Michela Brambilla, diretor do Quotidiano Nacional e da Nacional, vários jornais italianos. E sou moderador deste encontro que tem por tema o mundo do trabalho, com a mudança que aconteceu, que se abateu como um ciclone sobre o mundo do trabalho com o coronavírus. Alguns processos que já tinham começado, tal como o teletrabalho, sofreram uma aceleração importante. Como todos os imprevistos, o coronavírus pode ser também uma oportunidade para mudar e pode ensinar-nos a melhorar relativamente àquilo que fazíamos antes, com incógnitas, com danos colaterais, de que vamos falar, e com processos que temos que gerir. Eu vou apresentar-vos de imediato os relatores deste encontro. 2 estão aqui presentes fisicamente e 3 via teleconferência. Giancarlo, que é presidente de presidente de estatística italiano, para ver como é que a Itália mudou depois deste período de confinamento, e o Marco Ceresa, que é administrador delegado de Randstad Itália, e videoconferência Alessandro Profumo, que trabalha administrador delegado de Leonardo, o Marco trabalha e da Nestlé, e Marco presidente e administrador delegado da Philip Morris Itália. O encontro foi pensado desta maneira: o representante do Listat vai-nos fazer uma apresentação e depois os outros oradores vão responder algumas perguntas e mais ou menos com a duração de 1 hora. E dou de imediato a palavra ao presidente do Instituto da Estatística Italiano. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu, como presidente do ISTA, vou procurar contar um pouco o que aconteceu e como é que as coisas mudaram, com alguns dados estatísticos.
Isto é um bocadinho a síntese daquilo que vou-vos contar, ou seja, o antes e o depois. O que é que acontecia antes, quais é que eram as tendências, o que é que estava a mudar. Imprevistamente chegou o Covid, que inseriu algumas novidades. E que em algumas conseguimos valorizar e perceber que estas novidades vieram por uma coisa boa. Alguns termos e expressões que tiveram importância. Flexibilidade primeiro e agora distância hoje. Flexibilidade, ou seja, a ideia do mercado flexível de trabalho, que até podia ser precário, com muitas consequências também negativas, era um dos pontos de referência que valia antes. Depois, imprevisivelmente, nasceu este discurso da distância, do distanciamento. Esta novidade e depois tudo o resto que estamos a viver. Eu gostava de contar estas coisas no ponto de vista de uma experiência direta. Em janeiro deste ano, começámos com um discurso de trabalho à distância. Muito antes do Covid. E esse discurso era ajudar, em certo sentido, os trabalhadores a ter uma flexibilidade positiva. Os trabalhadores, e eu pensava em muitos, também mulheres, porque tinham algumas responsabilidades familiares, e que se podia moderar este impacto do trabalho e alguma flexibilidade. E vimos alguns aspectos tecnológicos e começámos a experimentar. E depois esta experiência tornou-se uma necessidade. 2.000 trabalhadores tiveram de ficar em casa. Muito poucos vinham e todos trabalhavam à distância. E trabalhando à distância tínhamos que garantir a produção que tínhamos programado. Não só, mas também com informações novos dados, que foram acrescentados além do que já tinham sido pensados. Passámos de uma experiência que ajudava e dava flexibilidade a uma situação que tínhamos de trabalhar à distância por necessidade. Mas de qualquer modo, trazendo resultados para casa, resultados que eram até interessantes, que vale a pena reconsiderar. O mercado de trabalho antes funcionava mais ou menos assim. Não queria muito exagerar com dados. Vou mostrando os slides e vou dando algumas considerações. Aquilo que vocês veem é o andamento dos trabalhadores e depois a percentagem dos operários. Portanto, de um lado vemos o desemprego em relação a 20 anos, em Itália principalmente, e como em ambas as situações, a componente de menor nível de educação e menos qualificada foi descendo. Aqui vocês veem a comparação e a diferença que ainda há em termos de desemprego, de certo tipo de emprego, mais operário ou mais liberal. De nível alto ou médio alto, não propriamente baixo. Foi um processo de mudança no mercado de trabalho. Depois houve um momento de crise em 2008 e deixou sinais muito importantes, que vêm as variações que foram registradas em alguns setores, em que se criou trabalho, como por exemplo das criadas ou das empregadas domésticas, em que as pessoas começaram a ter mais salário e podiam contratar. Em relação à tendência que havia antes, também houve algumas situações de crise que atingiram o mercado de trabalho e conseguimos ultrapassar isto. E agora chegou o Covid. Isto é a fotografia do mercado de trabalho depois do Covid. Como vocês veem, houve uma queda, e vamos ver agora com gráficos, uma queda dramática
durante um par de meses, depois uma retoma, que ainda não voltou aos níveis anteriores, mas está-se a manifestar. Se quisermos ver com mais detalhe, os que foram mais atingidos foram principalmente aqueles que não tinham um contrato a termo fixo. Faltaram novos contratamentos e novos contratos, e contratos que acabaram. Por situação, como vocês veem pelos gráficos, atinge principalmente um certo setor do trabalho que já era por si bastante débil. Inatividade não é tanto a queda dos ocupados, dos trabalhadores, dos empregados, mas o que é mais preocupante é o desencorajamento, ou seja, uma situação de pessoas que não se oferecem no mercado de trabalho porque acham que não há oportunidades sequer. A taxa de desocupação que diminui por diminuir a força de trabalho. São pessoas que nem sequer chegam a oferecer para trabalhar porque acham que não vale a pena. Isto é um novo elemento muito importante que é preciso terem atenção e que há várias formas de reagir a isto. Também as horas de trabalho caíram muito, embora uma fase de retoma que ainda agora não levou aos níveis anteriores. Isto é em relação a dados estatísticos, quantitativos. A fotografia da dinâmica que está em ato, daquilo que o Covid determinou dentro do mercado de trabalho e de sinais também positivos de qualquer coisa que de alguma maneira está a retomar. Não vemos isto só de um ponto de vista negativo. Temos que ter em conta que com o pontapé de saída estamos a procurar reagir agora que temos dados de confinamento. Por isso é importante aumentar estes sinais positivos e há uma coisa mais estrutural e definitiva em relação à situação anterior. Por em relação aos aspectos qualitativos, as características qualitativas do trabalho antes do Covid, como veem destes dados, são situações diferentes, muitas delas, em relação à posição no mercado de trabalho, a quem trabalha a tempo indeterminado ou quem tem contrato a prazo. E antes de chegar-se o Covid, nos últimos tempos, situações de risco. Não conseguir ou perder a própria posição de trabalho. Estamos numa situação, como é evidente, em que as dificuldades e as precariedades, e mais uma vez em relação ao mundo mais jovem, dos mais jovens, era uma ansiedade que já estava presente. A flexibilidade de trabalhar em casa antes não é que não existisse, havia em certos níveis mais altos, eram situações particularmente pouco frequentes. Não era certamente normalidade. Por isso, estava presente e muita gente, em relação à própria posição de trabalho, era mais rígida e sentia-se obrigada a seguir uma série de regras. Isto são dados que vêm de inquéritos de trabalho na época de 2019, ou seja, antes do aparecimento do Covid. Que trabalho a partir de casa antes, também em dimensões quantitativas daquilo que era uma certa flexibilidade de trabalhar em casa, era em tudo somado, era presente, mas muito modesta. A novidade aparece nos últimos meses. Passa-se a situação da esquerda, em que há posições de trabalho a partir de casa muito marginais, as situações em que se tornou normal milhões de pessoas que trabalham em casa. Esta novidade
como eu citava antes, há trabalhadores que são obrigados a trabalhar à distância. O verdadeiro desafio a este ponto é conseguir criar condições para que tudo isto não determine uma queda em termos de produtos, de produtividade. Estamos prontos, ou seja, a questão é se estamos prontos para fazer com que esta situação que vivemos, de certa maneira, na nossa pele, se torne um elemento para crescer. Não é? Há duas componentes. Os que dão trabalho e os trabalhadores. Para alguns setores dos empregadores, nós durante o lockdown fizemos um inquérito, seja nas famílias, para ver comportamentos italianos, seja num inquérito nas empresas, nos empregadores, para perceber qual era a reação, quais eram os projetos, as estratégias e quais eram os problemas também que se punham diante desta novidade. E com esta informação retirámos alguns elementos importantes para perceber até que ponto é que estamos prontos. Há um certo discurso de espaços, ou seja, as empresas têm que estar em condições de se poder mover adequadamente. Têm de ter estruturas para poder fazê-lo. Ou seja, é verdade que o trabalho à distância é preciso ter rede, elementos eletrónicos, não é? Até para os estudantes que seguiam as aulas em casa tinham que ter computador, uma rede que funciona, uma série de condições. E as empresas também têm que dar condições para os trabalhadores poderem trabalhar neste sentido em casa. E é preciso financiar. E não dá para iludir-nos que isto é tudo possível em todos os campos, porque é evidente que há setores em que é natural que haja uma relação do trabalhador com a empresa e com o cliente, e há situações em que pode fazer e outras em que não se pode fazer. Por isso é preciso ser capaz de escolher a dimensão do fenómeno nos seus aspectos diferentes. E imaginar intervenções e suportes que possam otimizar as oportunidades tão diversas que se apresentam. Em relação aos trabalhadores, as competências tecnológicas para fazer este tipo de situações, este tipo de mudança, nós temos, não é? Estão presentes. Mas se formos comparar com outros países, não é que estejamos assim tão bem. Eu fui chamado para dizer como é que dentro disto não só um inquérito e um conhecimento em relação aos italianos, que nós fazemos, os nossos inquéritos nós fazemos uma vez por ano, mas façam mais vezes esses inquéritos, porque gostávamos de fazer ações, monitorar, ações que ajudem à alfabetização neste sentido tecnológica. Sabemos fazer coisas, mas ainda há uma estrada a percorrer. Isto é um outro ponto importante que foram desenvolvidos. E para concluir, o aparecimento do trabalho à distância, vou chamando assim, é uma oportunidade que era modesta antes, que se calhar não era muito valorizada, que se descobriu e que se quer valorizar em perspectiva de futuro. Há elementos positivos e alguns problemáticos. Ou seja, é claro que quem o pode fazer, o faz, com muita liberdade de ação, até pode ser produtivo, mas, por outro lado, não tendo vínculos de horário, às vezes está condicionado a conseguir fazer as coisas em períodos de tempo em que se calhar não faria. Trabalhar à noite, ao domingo. São situações que se tornam penalizantes para o próprio trabalhador. Eu sou tomógrafo e algumas coisas que eu contava da minha existência
era alguma compatibilidade da maternidade e do trabalho, dar às mulheres a possibilidade de serem mães e ao mesmo tempo trabalharem, que é um objetivo importante. E o trabalho à distância pode ajudar nesse sentido. Mas atenção, a contraindicação é que uma senhora que está em casa, se calhar com 3 filhos, e trabalha a partir de casa, se calhar para ela ir trabalhar era um momento não de alívio, mas uma ocasião para sair desse ambiente e para desenvolver também elementos de sociabilidade. Não nos esqueçamos que o trabalho não é só levar para casa o dinheiro, mas também é uma ocasião para interagir com outras pessoas. E neste sentido é evidente que um trabalho à distância não dá esta oportunidade. E por isso, talvez, e acabo, tivemos uma lição importante. Nós demos conta dela e agimos, e ao reverso da medalha, sabemos que não vamos enfatizar demasiado isto e que há problemas, mas é preciso encontrar uma situação equilibrada que consiga valorizar esta oportunidade, deixando, claro, outras estradas abertas e que nos permite fazê-lo de maneira diferenciada em relação às problemáticas dos setores do mundo do trabalho e dos próprios trabalhadores. E essa estrada é longa, não vamos iludir-nos a achar que encontramos a solução, mas é um caminho a percorrer e parece-me que neste sentido podemos mover-nos. Em relação ao mundo da estatística, acho que este tipo de discurso, que espero que seja razoável, tenha sido razoável, tudo que nós, como no ISTA, podemos fazer e pôr à disposição de quem vive a vida da sociedade ou deve decidir certas escolhas de caráter social, tenha à disposição informação da consciência, de conhecimento do que é que está a acontecer, de forma objetiva, apesar de alguma polémica ou de aspecto tecnológico. Isto é o nosso trabalho, a nossa mission. Nós fizemos isto durante o lockdown e queremos continuar a fazer da mesma maneira. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Presidente. E agora vamos começar as perguntas aos nossos oradores e peço que façam uns 2 a 3 minutos por resposta. Eu vou começar com Alessandro Profumo, administrador delegado do Leonardo. Bom dia, Dr. Profumo. Bom dia. Posso perguntar onde é que está ligado, para percebermos também como é que isto mudou? Estou ligada a Ischia. Esta é uma demonstração de como realmente tantas coisas que até podíamos fazer tecnicamente, mas não o fazíamos e fomos obrigados a fazê-lo. Uma grande empresa de dimensões internacionais como é a Leonardo teve que imprimir, imagino, uma aceleração neste processo digital. Pergunto-lhe se vocês estavam prontos, o que é que fizeram, e depois uma curiosidade, porque insiste em não falar de teletrabalho, mas de Trabalho em casa. Que é uma característica do trabalho à distância, é que uma pessoa pode fazê-lo não só em casa, mas noutros sítios. Obrigada. Tenho muita pena não poder estar aí, mas estou aqui com a minha família e assim aproveito para continuar. Algumas considerações muito breves antes de responder. Primeira consideração. A Leonardo, ninguém perdeu o posto de trabalho. Nós, na grande empresa, temos muitos trabalhadores e, não tendo trabalhadores a tempo determinado, mal eu cheguei a Leonardo, acabámos com isso e, portanto, todos têm posto de trabalho a tempo determinado. Temos algumas dificuldades porque a exportação é grande parte da nossa empresa, mas no momento fomos capazes de gerir esta situação e por isso continuamos. Segunda consideração, preocupa um pouco do que acabámos de ouvir, que se continua a sublinhar a diferença de género. Se o teletrabalho fosse um elemento
que pode, e percebo que este pode piorar ainda mais o tema entre o emprego masculino e feminino. Como nós vemos nas estatísticas, as empresas que isto não se veja muito, ou seja, que uma mulher que seja mãe e um pai, também era bom que o pai também pudesse também ter sido em conta nestas problemáticas familiares. Antes de começar o teletrabalho, é preciso mudar muitos processos de trabalho. Nós tivemos momentos em que éramos quase 4.500 pessoas que trabalhavam a partir de casa, e depois se calhar podem trabalhar a partir de casa, mas ficaram todos a trabalhar, e perceber se o trabalho tem qualidades de inteligência implícita, mesmo sendo à distância, é muito complicado. Pode ser muito simples para trabalhos, se calhar, de administrativos, mas nós temos 10.000 engenheiros e o nosso processo de desenvolvimento dos programas de engenharia não estava adequado para um trabalho à distância. Porque, por exemplo, não tínhamos as tarefas assinaladas, tínhamos uma modalidade de coordenação dos colegas que trabalharam na engenharia que é muito baseada no contacto cotidiano, na verificação dos diversos projetos e das fases e modalidades pessoal e assim adiante. Devemos ter isto em conta e verificar, quando se faça grandes sociedades de engenheiros pelo mundo, de voltar a rever estes processos de trabalho, de modo a tornar de facto o teletrabalho uma coisa produtiva. E depois fizemos alguns inquéritos junto dos nossos colegas, até em Génova, com a queda da ponte, tínhamos muitas pessoas que trabalhavam a 500 metros da ponte, e essas pessoas já tinham mudado a modalidade de trabalhar nessa cidade. Percebemos que vai ser fundamental não ter pessoas permanentemente no trabalho à distância, ou seja, conseguir ter aquele contacto individual no modo público. Isto é importante continuar a manter, e também manter uma capacidade de desenvolvimento, discussões e confrontos nas relações humanas, que para nós são fundamentais. E vamos esforçar-nos para esta modalidade à distância seja temporária, ou seja, 2 dias em casa, 2 dias, 3 dias no trabalho, ou ao contrário. Ou seja, isto vai obrigar a mudar radicalmente todo o nosso modo de nos organizarmos e de trabalhar nos escritórios, e será necessário menos 30% de espaço. E o que é que isto pode significar no mercado imobiliário? Também é preciso ter em conta em relação aos escritórios e às empresas no país. Vai ser uma mudança muito profunda. E outro tema é que nós devemos ser fornecedores de todas as condições de trabalho para os nossos trabalhadores, para poderem continuar a trabalhar à distância. Muitos nos pedem a possibilidade de trabalhar com internet móvel, como dizia, não necessariamente na mesma casa, não são necessariamente sempre na mesma casa, portanto, em relação à rede de fibra óptica, mas também se calhar a rede do hotspot ou de rede móvel. E é preciso ver o que é que as empresas podem fazer em relação a isto. E se calhar devemos falar na próxima volta de perguntas, mas isto aumenta dramaticamente os riscos de segurança digital. Ou seja, cybersecurity
porque os ataques ciber aumentaram imenso. Este tema que vem na parte da sua resposta é muito importante. Vamos voltar à parte analógica. Marcos Cerezo está aqui presente, que tinha introduzido já em 2016 algum trabalho a partir de casa. O que é que mudou em relação ao processo que já tinha começado? O que é que mudou com o Covid? E o que é que agora ficou desta experiência? Bem, em 2016 nós começámos com o teletrabalho porque pensávamos, por um lado, que íamos diminuir a poluição por causa dos commuters, por outro lado, achávamos que podíamos oferecer uma vida melhor aos nossos trabalhadores, porque podiam trabalhar em casa, era um bocadinho deixado à escolha dos trabalhadores. Estas motivações depois mudaram um pouco, porque a certa altura não foi vocês podem, mas vocês têm que trabalhar em casa. Graças a Deus estávamos prontos tecnologicamente e, portanto, não sofremos nenhum tipo de problemas. Aliás, pelo contrário, a produtividade aumentou, porque para nós é bastante fácil calcular a produtividade, porque é quantas pessoas é que temos no trabalho junto dos nossos clientes relativamente à nossa estrutura, e vimos que houve um aumento da produtividade. E isto fez-nos perceber que há uma coisa no homework ou no teletrabalho que vai continuar no futuro. Agora, temos que perceber também aonde investir e onde desinvestir. Exatamente, é preciso dizer, se calhar é preciso desinvestir no que tem a ver com os espaços dos escritórios, mas temos que investir nas babysitters para as nossas pessoas, sejam homens ou mulheres, porque se as crianças ficam em casa, e este é o maior problema que nós tivemos que enfrentar, temos que fazer com que alguém ajude a gestão doméstica das crianças enquanto o papai ou a mãe têm que trabalhar. Precisamente se as crianças, desculpe interromper, mas uma mãe que tem uma criança que está ligada com o professor e está a trabalhar, não consegue gerir uma situação simples. Isto é verdade. Portanto, tivemos que perceber quais eram os problemas das pessoas, dos nossos trabalhadores, e depois resolvê-los. Mas eu julgo que no futuro vai manter-se o teletrabalho. Agora, a batalha que eu estou a travar é de não regulamentar o teletrabalho, porque eu não gosto da ideia um dia em casa, 4 dias no trabalho, 3 dias a casa, 2 dias no trabalho. Porque também aqui há uma rigidificação que não faz bem e que não funciona. O que nós pensamos é perceber quais é que são os processos laborativos onde tu podes muito bem trabalhar em casa e onde é preciso, à volta de um trabalho, de uma mesa, e estarmos a trabalhar juntos e não através de um computador. Temos que perceber qual delas é que são. Aqui, esta é a altura de termos muita confiança em relação aos nossos trabalhadores, conseguir gerir as pessoas com instrumentos que são diferentes daqueles dos anteriores, mas pensamos que é uma grande oportunidade para aumentar a produtividade. O aumento da produtividade que é necessário em Itália, porque o produto interno bruto é dado pelo número de pessoas vezes a sua produtividade, e o número de pessoas, a demografia diz que vai diminuir. Por isso, nós temos que ter um aumento de produtividade para conseguir sustentar o produto interno bruto. Obrigada, Marcos Cerezo. Eu vou cumprimentar outro Marco que está ligado, que é da Nestlé Itália. Bom dia. Pergunto também de onde é que está ligado. Eu estou no trabalho, no escritório. Ótimo. Isto é um exemplo não de teletrabalho. Estamos 200, estamos a 8 e éramos 200. Uma sede perto de Milão, em Sago, com mais de 1000 pessoas, certo? E estes 1000, quantos trabalharam na vossa sede e em Smart Work durante o Covid? Como é que geriram esta emergência? Bem, nós somos uma empresa que está em Itália há mais de 200 anos. Estamos espalhados pelo território, estamos 10 empresas, portanto,
tivemos 5.000 pessoas e com a segurança em primeiro lugar, e a escolha de fazer o teletrabalho chegou na sede, porque na sede era possível, nas fábricas não era possível, portanto as pessoas tiveram que continuar a trabalhar para continuar a produção de comida para os animais e água, porque era preciso garantir a continuidade deste fornecimento. Portanto, temos esta dupla visão do mundo dos escritórios, que puderam ficar em casa a trabalhar, 99% ficaram em casa. Uma semana foi a decisão que tomámos, mas nós tivemos um mundo das fábricas que teve que continuar a trabalhar como antes. Portanto, na Nestlé nós já tínhamos teletrabalho desde 2002, mas havia uma média de mais ou menos 2,5 por mês, usufruído no nível médio da empresa. Aqui passámos 99% para 99% nos últimos períodos em Assago. Para dar um exemplo da nossa sede, em 2005 agora tínhamos para aí 10 a 15 pessoas, nunca fechámos, mas na sede tínhamos só os serviços essenciais que estavam presentes na sede, o resto estava tudo em teletrabalho, e isto para a sede foi uma mudança, e fizemos agora uma investigação, um inquérito a todos os nossos trabalhadores, e vê-se claramente que a expectativa para o futuro das pessoas, seja dos gerentes, dos dirigentes, seja dos empregados, é de continuar a trabalhar em casa com uma frequência muito diferente relativamente a antes. Antes tínhamos 2 dias por mês de teletrabalho. Aqui as expectativas são para 10 a 12 dias por mês em teletrabalho. Isso é uma resposta que nos faz interrogar, porque nós ainda não temos a solução final. Estamos a tentar, e há várias hipóteses. O tema da confiança é muito importante, porque se pode realizar este tipo de modalidade de trabalho se há uma confiança recíproca entre os dirigentes e as pessoas que estão à distância. E uma dos aspectos mais apreciados foi este sentido de maior autonomia e maior confiança que é dada às pessoas que trabalham de casa. Claro que há os aspectos a balançar, porque não se pode andar sobre um sistema rígido. Agora, 3 dias a casa, 2 dias em escritório. É preciso reanalisar as atividades da empresa, os processos, e perceber efetivamente o que é importante fazer fisicamente, em presença, e aquilo que se pode fazer tranquilamente à distância. Há muitos aspectos, na minha opinião, que do ponto de vista da estratégia e criatividade, mas sobretudo nas relações pessoais e o trabalho dos jovens, em que a presença física é muito importante. Por isso, eu julgo que a virtude será no meio, como sempre. Temos que ser uma abordagem equilibrada, mas a situação em que entramos, e há 6 meses que entramos nesta modalidade de trabalho, temos que, isto agora é um fato adquirido, e temos que nos enfrentar a esta nova realidade e encontrar um equilíbrio que saiba valorizar as oportunidades do teletrabalho, mas estarmos atentos ao perigo dos extremos e aspectos que no longo prazo poderá destruir o tecido cultural da empresa, porque uma empresa totalmente à distância tem dificuldade em transmitir valores, cultura e torna-se rígida no aspecto das relações pessoais, que é um aspecto que vale muito. Obrigada. Obrigada. A relação humana é sempre muito importante, olhar olhos nos olhos e ter um contacto físico.
Marco Ana, presidente delegado da Philip Morris Itália. Muito bom dia a todos. Também lhe pergunto por onde é que está ligado. Bom dia a todos. Eu estou ligado de norte da Sardanha. Tenho uma salinha de smartphone enquanto a minha família se diverte na praia. Então, gostávamos de perguntar o que nos perguntámos aos outros colegas, que ensinamentos esta situação de emergência que vos obrigou a fazer mudanças muito depressa, e agora digo em parentes, esta coisa serviu também para salvar vidas humanas, porque evitou o expandir-se dos contágios. Então, qual foi a aprendizagem desta situação de emergência e como é que vê o futuro? Qual é o impulso que dará para o futuro da sua empresa? Primeiro que tudo, às tantas empresas foram surpreendidas por estarem prontas quando começou esta emergência e esta nova modalidade e a oportunidade de trabalho que foi oferecida. Em muitas empresas, no nosso caso foi exatamente assim, muitas empresas puderam de facto, melhor do que poderiam imaginar, mudar para esta modalidade de trabalho. Eu acho que facilitou atividades muito funcionais, muito departamentais, pessoas que se calhar com esta modalidade puderam trabalhar com outras pessoas na empresa com que não trabalhavam tantas vezes e deu alguma flexibilidade nesse aspecto e teve um papel do desenvolvimento de uma estratégia que nos deu uma visão mais objetiva do que é que era preciso fazer e do que é que era trabalhar em casa também. Há um management objetivo de uma estrutura íntegra que funciona e nós nesses meses vivemos também um momento também de integração de pessoas. Durante o Covid não parámos, ou seja, durante o lockdown, de abrir processos de desenvolvimento que tínhamos e de acolher novos trabalhadores e de contratos. Quase novos 30 contratos de tempo indeterminado e estas pessoas, em alguns casos novas, foram integradas numa empresa com modalidade de Smart Work. Um Smart Work, como a apresentação e início, não é uma coisa muito fácil, mas foi muito importante para estas pessoas que entram no trabalho terem uma ocasião de integração, que não seja só a Smart Work, também seja física. Por exemplo, planeámos que alguns lugares físicos são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa e do homem e do trabalho. E por isso, casa, escola, trabalho, empresa, são lugares essenciais que devem estar integrados com espaços digitais e ligações digitais, mas também com estruturas e processos de Smart Work que permitam uma liberdade para se integrar também. Mas sempre tendo disponibilidade para isso. Nós durante o lockdown, uma coisa muito importante foi não perder nunca o contacto com a nossa filial em Itália, seja a parte industrial, a parte agrícola. Nós estamos ligados com mais de 1000 agricultores e também houve oportunidades de formação em ligação direta nas formas digitais. Ao nível de indústria, só fechámos alguns dias para poder organizar tudo e gerir nas fábricas e depois voltámos a abrir e a continuar. E nas empresas começámos logo imediatamente o teletrabalho e o teletrabalho ajudou-nos a pensar digitalmente e integrar o consumidor nisto também, neste processo. Muitas empresas que tinham já bons processos
de integração no digital e precisavam de mais estruturas que permitissem desenvolver isso. Obrigado. E eu volto, Alessandra, para o fumo, para a segunda pergunta. De que modo é que hoje a Leonardo, com produtos da indústria aeroespacial, que é uma das maiores empresas do mundo, indústrias do mundo, como é que isto mudou a vida das pessoas? Porque uma empresa é um sujeito social também, não é só económico. E que inovações ao serviço dos cidadãos esta empresa pode dar depois do Covid-19? Bem, todos nós falámos do tema do digital, e no Leonardo é uma grande empresa que está no mundo, que está a investir no mundo digital muito consistentemente. Nós estamos a iniciar Leonardo Apps, que estão em Genera com uma capacidade, um supercalculador, um supercomputador que será fundamental para nós, para utilizar todas as tecnologias que têm a ver com o Big Data, a simulação, a realidade aumentada e tudo isso. E depois temos uma série de laboratórios, em sede em Itália, Milão, Firenze, Roma, na área de Nápoles e em outro sítio, e que vão se dirigir o tema digital e, em parte, sobretudo em Nápoles e em Pugliano, sobre produtos para a nossa aeronáutica. Porque é que é tão importante a capacidade de cálculo? Porque uma área em que nós utilizamos muito a análise da Big Data e a da inteligência artificial é a da observação da Terra com os sistemas de satélite. A observação da Terra, a tecnologia que nasceu até em Itália, agora está a ser utilizada com imensos objetivos civis, portanto foi mais para militar, mas agora são objetivos civis, a agricultura de precisão. Em algumas áreas conseguimos reduzir o consumo de água quase a 90%, verificando o nível de umidade, de saturação dos campos com sistemas digitais e gerindo os sistemas de irrigação, ou, por exemplo, a agricultura de precisão ainda, o uso de fertilizantes e materiais químicos que se reduzem dramaticamente, ou toda a parte que tem a ver com a gestão dos movimentos da Terra, tremores de terra, enfim, são tecnologia fundamental, porque se consegue ver tudo o que se move sobre a Terra e vê-lo e transformá-lo sobre uma decisão, porque vemos que se move, mas nos nossos databases temos os dados e temos que o transformar em informação para que alguém possa tomar decisões sobre aquele dado. Outro exemplo concreto é o da realidade aumentada. O nosso país é feito de pequenas e médias empresas e com a realidade aumentada conseguimos gerir a manutenção dos produtos a longa distância. Ora, fazer a manutenção das maquinarias com esta tecnologia à distância, vejam o que é que isto pode fazer. Há muitas aplicações. Eu queria citar e termino também a parte da cibersegurança, que eu tinha falado antes na parte final da minha intervenção anterior. É óbvio que nós estamos a falar de ligações à distância das nossas pessoas. Todas estas ligações são potenciais áreas de ataque por parte de sujeitos mal intencionados, e obviamente ter sistemas que permitam ser desenhados de forma segura, ou seja, desde o início,
portanto, do ponto de vista estrutural, e ter também da parte das pessoas que tenham comportamentos que possam aumentar o grau de risco, portanto, usar computadores pessoais para o teletrabalho, ou seja, o de casa, isso é desaconselhável porque é mais atacável do que outro. Portanto, há tantas pequenas que é preciso. O número de ataques neste momento que cresceu muito exatamente pela multiplicação das ligações e não há não toda a gente sabe estes fenómenos e é preciso procurar evitá-los porque isto coloca em risco todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Vou voltar ao Marco Teresa. Vocês são especialistas em motivar as pessoas, em formá-los, em dar-lhes um sentido de pertença a uma equipa. Não há um pouco de risco com o teletrabalho que isto falhe. E gostava de fazer uma pergunta banal, mas que fazemos a todos. Quando a pessoa trabalha em casa, depois aproveita para trabalhar menos, como é que se faz para controlar a eficiência de quem trabalha em casa e garantir a motivação e o sentido de pertença à equipa? Depende muito do líder, não é? Dos vários líderes que há nas empresas. O controle, nós não controlamos as horas que uma pessoa trabalha enquanto faz outras coisas, mas controlamos um bocadinho os resultados. Ter numa empresa uma sã cultura de resultados, do esforço, é uma coisa muito importante. Depois, outra coisa importante é o que é a nossa cultura de herança, ou seja, a cultura de ter líderes que sabem fazer coisas que estejam ao serviço das próprias pessoas e que tenham uma grande confiança recíproca, claro, entre eles. E a confiança está a par e passo com a responsabilidade. Por isso é importante haver pessoas que sejam responsáveis. Deste ponto de vista, posso apenas dizer que estou muito contente pelo que está a acontecer na Randstad. E houve uma grande oportunidade no smart working, no teletrabalho, porque eu muitas vezes me pergunto como é que nascem novos empresários. Eu venho de Eco, um sítio pequenino perto de Eco, e vi pessoas que acabavam o trabalho na empresa e que chegavam a casa e que faziam algumas coisas Exato. talvez para eles ou para outras empresas. E muitos deles até fizeram empresas que se tornaram grandes empresas. Se calhar muitas vezes o smart working pode permitir a pessoas começar uma nova empresa. Por isso acho que isto seja uma coisa muito interessante que gostava também de estimular dentro da nossa empresa e entre os nossos trabalhadores. Porque a Itália precisa de novos empresários que consigam conquistar não só o mercado local italiano, mas também o mercado do mundo. Por isso, vamos olhar com otimismo e com um grande sentido de oportunidade para estas novidades do teletrabalho. Obrigada, Teresa. Volto ao trabalho. Qual é o desafio, o grande desafio que vê no futuro se, como a par do teletrabalho, seja comum nos trabalhos numa empresa? Bem, certamente o desafio principal para mim é representado por aquilo que vai ser o futuro da próxima geração que agora está a entrar no mercado do trabalho, porque é duvidoso no momento em que nós estamos a viver, é um momento de grande mudança e de grande dificuldade, porque os resultados económicos vão baixar neste momento e, portanto, a dificuldade verdadeira que nós vimos em pôr os jovens a trabalhar é este tema, qual será o futuro, que tipo de empresa vão encontrar daqui a 1 ou 2 anos e como garantir, como antes se falava, que as pessoas entrem, porque o onboarding feito de forma à distância é difícil. Como é
garantir que uma pessoa que entra na empresa numa posição assim possa logo encontrar o DNA, a cultura e a capacidade de aprender que acontece necessariamente, segundo na minha opinião, numa presença física. Eu comecei como estagiário há 30 anos e se eu não tivesse tido ótimos chefes que eu observei para aprender aquilo que fazia, portanto, eu teria feito outro percurso na empresa. Por isso, as novas gerações para nós é um tema chave e que já foi falado antes pelo Mário Draghi ontem na sua intervenção que eu queria seguir. Portanto, para nós é seguramente uma forma de compromisso forte. Nós, como Nestlé, há uma dezena de anos que estamos num programa dos mais novos que os 30 a nível global, um programa de empregar estas pessoas com contrato por tempo indeterminado, estágios, formação, desde que têm menos de 30 anos, porque instruir os jovens sobre como enfrentar o ingresso no mundo do trabalho, como aprender a lógica da empresa e até com a alternância escola-trabalho. Nós fizemos muita gente, empregámos muita gente com menos de 30 anos e foi muita gente e isto para nós é o desafio do futuro, porque são as novas gerações que vão ter que tomar nas mãos os problemas que nós estamos a viver agora e temos que lhes dar os instrumentos. E eu partilho o que dizia a Teresa sobre o tema do empreendedorismo. Nós também estamos a procurar ter interlocuções muito fortes com o mundo da startup e em Itália há bastante movimento neste hábito ultimamente, porque o mercado do startup até ao resultado final ainda está muito subrepresentado relativamente aos nossos competidores internacionais. Mas também aqui era preciso uma reflexão, se calhar do ponto de vista legislativo ou fiscal, como incentivar esta ligação entre o mundo do empreendedorismo juvenil e o mundo das empresas, porque a realidade dura das startups é que a percentagem de falhanço é muito grande, mas se nós conseguíssemos ter mais escala e consolidar um bocadinho, uma forma mais orgânica, o mercado no início com o mercado na saída, que possa encontrar nas empresas privadas ou no público uma válvula de escape, é um âmbito que precisa de muita atenção e de futuro desenvolvimento para as novas gerações. Por isso, a temática maior que neste momento, entre os grandes desafios temos, para mim, é seguramente esta, a de garantir instrução, formação, competências e possibilidades de desenvolvimento à geração que agora entra no mercado do trabalho e que vai ficar muito penalizada por esta situação. E é, portanto, que esta penalização não seja excessivamente discriminante. Muito obrigado, Trabalha. Última, mas não ultimíssima. Propus há 2 perguntas da parte do público. Última volta de perguntas com o Marco. Uma boa notícia. O que nós dizemos sempre, também nos jornais, é que a Itália não é um campo para um campo mau para investimentos estrangeiros. Eu pergunto-lhe como é que investiram 1 milhão em Itália nesta área das competências de conhecimento que pode ser valorizada e pode ser útil. Bem, Eu vou tentar
dar uma visão mais otimista. Como muitos sabem, estamos numa mudança radical numa empresa para passar para produtos de inovação em relação aos produtos que já vendemos há tantos anos. Isto precisa de tantos investimentos, muitos deles em Itália, porque esse está a contar de Bolonha, esse investimento de 1 milhão em Bolonha nasceu em Itália, porque nasceram em Itália muitos setores importantes, seja do ponto de vista da indústria eletrotécnica. A Emiliana e a Romagnola são muito fortes e excelentes a nível mundial, mas também pela integração que há em Itália entre a Novis e a parte agrícola, que é uma parte muito importante. 650 fornecedores de produtos e de serviços nesta fábrica nova, nascida em 2010, 600 eram italianos, ou seja, uma grande percentagem de trabalhadores italianos. E parece-me que este investimento de trabalhadores no futuro para continuar a trabalhar, hoje é preciso continuar a desenvolver esse investimento em Itália. Portanto, nós queremos investir também, muito em breve, na parte digital, com investimentos de dezenas de milhões de euros neste âmbito, mas também no mundo da fábrica. Os investimentos não acabam. Também não só para o comércio, mas também na parte industrial. Continuamos a investir, porque hoje o que parece que é mais importante é como se liga isto tudo às pessoas. O trabalho a smart, a produção smart não é só uma fábrica artificial em que as coisas são produzidas em série, é também um investimento de inteligência humana. E todo o learning que vem daí é muito importante, que seja feito também pessoa a pessoa e as pessoas juntas, porque passar essas competências e essa colaboração com instituições, com universidades, com outras empresas do território, para que se criem estas competências industriais, é o ponto fundamental. Pode atrair mais investimentos em Itália e trazer fábricas inovadoras que nos leve de um mundo 4.0 a um mundo 5.0. E por isso também é preciso investir nas pessoas, nesse sentido. Obrigada. Agora vocês vão ver as duas perguntas do público e depois vemos quem quem quer responder. Não temos muito tempo, mas o público quis participar e eu gosto disso. Como é garantir e verificar a presença real das pessoas no trabalho? Já, de certa forma, respondemos isto, como dizia o Marco Ceresa, é com os resultados. Vê-se como... A segunda pergunta: como é que o trabalho em teletrabalho pode garantir os serviços ao cidadão? Aqui vamos abrir outro tema. O dano colateral é que muitos serviços ao cidadão também mudam de fornecedores, porque havia tantos restaurantes que viviam de tickets e da pausa do almoço, os transportes que deixaram já não têm trabalho. Portanto, eu pediria uma resposta brevíssima, mas a todos os 5. Os temas que os nossos telespectadores puseram são 2. Como se garante a produtividade do teletrabalho e como é que o teletrabalho pode garantir os serviços ao cidadão. Então fazemos
começamos com o presidente Pianchard. Então, quanto à primeira, eu julgo que aquilo que é mais natural é ver os resultados. Nós fizemos-lo, no caso do ISTAT, a produção foi esta, verificámos a qualidade e a quantidade da produção e, portanto, sem quem tem que fazer as coisas faz e as entrega, evidentemente, fez segundo as regras que se calhar ele decidiu em termos de tempo, mas fez aquilo que era preciso fazer. Quanto ao segundo ponto, ou seja, como alguns serviços por parte do cidadão, como é que eles podem utilizar? Há duas posições. Por um lado, é preciso fazer com que os cidadãos conheçam os dados de acesso àquele tipo de serviço e tenham as conhecências também técnicas para os poder usar. Por isso, há coisas já existem, há a possibilidade de, trabalhando, seja onde for, dar a resposta a quem faz as perguntas e dar as informações e o serviço aquilo que é preciso. Eu diria onde se cresça o conhecimento dos instrumentos e a capacidade dos serviços, isso poderia ser um passo em frente para poder responder a estas perguntas. Muitos anciãos, idosos, aprenderam a usar os digital, não é? E vimos uma estatística em como os avós que se habituaram a ver os netos no Zoom ou começaram a fazer compras na Amazon, houve uma aceleração. Isto, nós fizemos um inquérito também, junto às famílias fizemos um inquérito durante o lockdown e, surpreendentemente, os sujeitos que se pensava... Eles atualizaram-se na era digital. Muito bem. Alessandro Profumo. A primeira pergunta, aquilo que responderam colegas nas suas intervenções, o controle é muito fácil, porque vê-se de quanto tempo é que uma pessoa teve ligada e o que é que fez. É simples. O tempo é fundamental. É o que disseram. Ou seja, nós estamos habituados a organizar-nos por tarefas. Os chefes não estão habituados a designar trabalhos muito objetivos às pessoas e a verificar no fim do trabalho como é que correram as coisas. E as pessoas entre elas tinham que se conectar e coordenar-se. Há métodos, instrumentos e ferramentas informáticas para fazer isto. Para nós, volto a dizer, a parte mais complexa é propriamente o desenvolvimento de programas de engenharia que são muito sofisticados e que devemos projetar, quando temos que projetar, por exemplo, um avião ou um helicóptero, para fazer. Não é tanto perceber se as pessoas... Mas se elas estão a interligar-se, se têm instrumentos para isso. E se conseguimos dar tarefas claras para que possam realizar esses trabalhos. A segunda pergunta, penso que o aspecto positivo está ligado ao facto da administração pública e as empresas devem rever os próprios processos e ter a capacidade de dar serviços à distância. Mais do que pedir a presença física das pessoas para fazer o cartão de cidadão, por exemplo, ou pagar uma multa, ou o que seja que tem que se fazer. O tema aqui, para mim, é muito complexo para as pequenas câmaras municipais, porque tiveram que começar a trabalhar digitalmente e arranjar plataformas standard para os serviços do ponto de vista informático mais próximos para da capacidade dos clientes, dos cidadãos, para poderem usufruir. Fecho dizendo que tudo isto, não sei já quem disse, mas vai mudar muito o contexto em que trabalhamos. Pensemos nos bares, por exemplo, mais do que os restaurantes, que em muitas áreas dos centros da cidade estão a fechar porque dependiam dos trabalhadores que iam almoçar fora e que agora não estão presentes fisicamente, já não vão lá comer.
Portanto, temos de pensar na mudança da sociedade, que vai ser muito profunda, e é preciso tentar perceber como acompanhar estas mudanças. Exato. É uma revolução e as relações têm que ser geridas para o fumo. Agora tem que entrar a política para não causar prejuízos como tantas vezes faz, mas perceber que é preciso um projeto coral Sim. de todos. Senão, se cada um vai para o seu lado, há uma empresa que faz bem, a outra faz mal. Estou de acordo. Olhando um pouco o que aconteceu noutros sítios próximos de nós, eu acho que não fizemos assim tão mal nesta fase. Pelo contrário. Mas muitas vezes temos de ter um bocadinho de otimismo para procurar ser um pouco mais otimista. E não pensar que são sempre os outros que devem fazer alguma coisa. Mas também nós pensar o que é que podemos fazer. Uma empresa de 30 mil pessoas, se calhar, podemos decidir na sociedade e somos uma parte da comunidade. Não gosto de pensar que sobre os outros que se enganam. Hoje, com o coronavírus, países que um pouco profissionalmente nós sonhamos sempre como modelos, não vamos dos Estados Unidos, para a Grã-Bretanha, a França, que foram, na realidade, piores que nós. Teresa, sobre a primeira pergunta, eu diria que vai ser interessante ouvir o que é que vai dizer o Landini, que acho que vai vir, que é um do União Sindicatos, tudo eu. Há aqui uma passagem de resultado, esforço, horário, controlo. Nós temos que falar com os representantes dos trabalhadores para nos pôr de acordo, para dizer que o importante é o resultado e não o esforço. Portanto, este é um momento muito interessante. Quanto à segunda pergunta, é preciso dar-nos conta, e eu quero dar um exemplo muito prático. A rapariga que era criada no restaurante que eu costumava ir a comer em Milão, estava no desemprego, e então foi até nós, e nós optamos para um curso para ela se tornar que não percebeu. Agora está a fazer este curso e provavelmente vai mudar de trabalho. É preciso ser flexíveis também mentalmente deste ponto de vista. Pode ser que durante algum ano os restaurantes e os bares, os cafés do centro de Milão vão ter problemas. Portanto, é preciso estar prontos a mudar de trabalho e que as empresas estejam prontas a não olhar só para as competências que ela sabe fazer ou que ela fez no passado, mas olhar mais as suas atitudes, a formação que ela fez, e com isto vamos conseguir pôr a trabalhar tantas pessoas. É preciso reinventarmos. Nós, italianos, somos bons a reinventar-nos. Está sem som. Uma capacidade, uma criatividade, uma capacidade de resposta que nos prende a nós próprios. Nos momentos de máxima dificuldade. Sobre o primeiro tema já responderam todos. É um problema de objetivos e de clareza, e que depois se podem levar a medir bem os resultados. Nesta primeira fase de clareza e de comunicação de objetivos, é uma coisa que se arrisca a perder no teletrabalho. Nós vimos isso na nossa empresa. É preciso um esforço dos managers para ser muito capaz de comunicar mais nesta fase. Sobre o segundo tema, eu vejo como uma grande oportunidade para simplificar as coisas, no sentido em que dois aspectos que vimos como reflexos no âmbito da cultura empresarial nesta fase são que se consegue ir mais depressa e uma tendência a simplificar, porque estávamos sob muita pressão de tempo e tudo o que era supérfluo foi posto de parte. Fomos ao essencial. Se eu vou ver a parte da administração pública, poderia ser uma grande oportunidade para lançar a digitalização, também, claramente, mas também para desburocratizar, tirar a burocracia, simplificar, não é? Um resultado com menos esforço. Isto para mim é a reflexão que esta fase de mudança
com enorme dor e dificuldade e muitos impactos negativos, mas procuramos lá para casa no sentido de estes aspectos positivos desta disruption, deste abanão que tivemos. Também tendo um bocadinho de equilíbrio, porque sem equilíbrio não podemos ir a 100% de uma maneira e depois 100% de outra maneira. É sempre perigoso pensar assim. Se se conseguir gerir uma parte ainda física, uma presencial e uma parte digital, faremos de uma tragédia uma grande oportunidade. Eu acho que os italianos temos todos a capacidade, até mais do que muitos países, para poder fazê-lo. Vamos ver se somos capazes de realizá-lo. Hannibal. Sobre a primeira pergunta, eu diria que a parte de destino e controle na minha destino das tarefas e o controle no modo justo de o trabalhar nesta nova modalidade é de ser mais claro na distribuição das tarefas e na difusão de uma cultura de leadership pessoal e do sentido de responsabilidade de trabalhar juntos para objetivos que depois levam todos juntos ou trabalhar em modalidades de teletrabalho integrado e para o objetivo comum, e por isso ser fundamental a possibilidade uma leadership que não seja só de palavras, mas de factos e de pessoa. E, portanto, os dirigentes é que têm uma responsabilidade maior nesta cultura de responsabilidade de grupo. E uma segunda pergunta, julgo que os serviços digitais ao cidadão que sejam fornecidos por empresas ou ao Estado podem melhorar através desta modalidade se houver investimentos, porque não se cria uma optimização destes serviços por si. Criam-se no momento em que haja estratégias de digitalização e investimentos importantes nesta transformação. E, portanto, pela minha parte, eu julgo que investir sobre o mundo do consumidor de informação e assistência e integração digital da relação com os utentes é o futuro breve sobre o qual fundamentar o renascimento da crise económica, mas a relação também do fábrica-consumidor Muito obrigado. e Estado-administração pública, Estado-cidadão. O debate foi muito interessante, foi um bocadinho longo, mas parece-me que de alto nível por méritos dos nossos oradores, e que agradeço a todos eles. Acabamos. Agradeço-vos o próximo e até aos próximos eventos do meeting. Obrigada. Benvenuti nell'era del post digitale.
dove like, tweet, share sono comuni azioni della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo, ci loghiamo e iniziamo la giornata. È vero, la tecnologia ci ha semplificato la vita, ma forse l'ha resa un po' meno intima, anche se non deve essere per forza così. Noi di Randstad, infatti, crediamo nelle connessioni reali, quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi, quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all'innovazione tecnologica uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana, come quella che c'è tra due persone che parlano davanti a un caffè. Per andare al di là di un curriculum o di un annuncio di lavoro. Per comprendere il cuore e l'anima di un'azienda. Per spingere i nostri candidati e i nostri clienti ad andare sempre oltre. Human Forward. È questo il progresso che ci porterà a realizzare tutto il nostro potenziale. Perché non è un lavoro a definire chi siamo, ma è ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo. Randstad, Human Forward. Days of hunger, won't you buy them for me? Benvenuti nell'era del post digitale, dove like, tweet, share sono comuni azioni della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo, ci loghiamo e iniziamo la giornata. È vero, la tecnologia ci ha semplificato la vita, ma forse l'ha resa un po' meno intima, anche se non deve essere per forza così. Noi di Randstad, infatti, crediamo nelle connessioni reali, quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi, quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all'innovazione tecnologica uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana, come quella che c'è tra due persone che parlano davanti a un caffè. Per andare al di là di un curriculum o di un annuncio di lavoro. Per comprendere il cuore e l'anima di un'azienda. Per spingere i nostri candidati e i nostri clienti ad andare sempre oltre. Human Forward. È questo il progresso che ci porterà a realizzare tutto il nostro potenziale. Perché non è un lavoro a definire chi siamo, ma è ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo. Randstad, Human Forward.